lá, um livro que explica passo a passo o empreendedorismo. Esse é o livro Empreendedorismo, a Base do Sucesso, lançado pela editora Univale, do professor Ovídio Felipe Pereira da Silva Júnior, que é o nosso convidado de hoje para falar um pouquinho sobre esse livro. Obrigado pela sua presença, por aceitar o nosso convite, professor. Professor, o senhor já trabalha há muito tempo com essa questão do empreendedorismo, inclusive na incubadora, né, da Univale. Como é que surgiu a ideia de colocar tudo isso no papel e explicar aí para o leitor como se tornar um empreendedor? Ok. Bom, esta obra, né, Empreendedorismo, a Base do Sucesso, é fruto tanto de experiências acadêmicas em sala de aula, isso já vai para 15 anos só em relação a empreendedorismo e inovação, e mais a minha própria vivência como profissional, como, enfim, né, próprio empreendedor, que aí vão 36 anos. Né? Bom, no decorrer desta experiência em termos de professor, a gente acabou produzindo esse guia, esse manual, essa orientação toda, que eu observei que acabou sendo copiado, explorado, enfim, de forma positiva para os outros, né? Disse, olha, então está na hora de consolidar tudo isso, fazer um livro efetivo, né? E que se tenha aí, efetivamente, os créditos em termos dessa experiência. Nestes 15 anos, vamos dizer assim, da disciplina de empreendedorismo, que já faz uma década e meia, a gente vê já, ainda bem, né, que eu consegui ver assim, uma geração de uma oportunidade, uma necessidade que surgiu, que foi feito em sala de aula, né, e virou hoje cases de altíssimo sucesso. Teve um software, por exemplo, que foi feito o plano de negócio em sala de aula, bolado por 2, 3 alunos que eram funcionários de uma empresa, chamada aí Farmafácil, né, que bolou ou enxergou uma necessidade, um nicho de necessidade em termos de software para farmácia de manipulação. Né. Fizeram, nessa disciplina nós temos uma apresentação de um plano de negócio normal, um pessimista e um otimista. Né. Mas nem talvez os maiores dos otimistas dariam que, como está a empresa hoje, com mais de 700 cópias vendidas no Brasil. Eu tenho conversado com essa empresa hoje, o alvo é chegar aí a 900, 1000 cópias nos próximos anos. Né? E aí vai, né? Outras experiências que a gente motiva muito o aluno a empreender, e quando se fala em empreender, né, empreender, acima de tudo, viabilizar necessidades, viabilizar sonhos e viabilizar expectativas. Não necessariamente abrir um negócio próprio. Nós podemos e devemos empreender dentro das organizações, chamado endoempreendedorismo e assim por diante. Cada vez mais as empresas elas estão valorizando esse tipo de iniciativa, de atitude e remunerando até, de forma variável, aqueles funcionários que têm iniciativas e trazem benefícios para a sua organização. Seja aumentando as receitas, sejam reduzindo despesas. Então, acho que nas primeiras vezes que tive esse contato, lá na década de 90, com essa questão do empreendedorismo, está muito ligado a desenvolver um negócio próprio. Né? Mas, acima de tudo, hoje o empreendedorismo é comportamento, é o ato de realizar coisas, realizar empreendimentos. O senhor falou de uma forma interessante, que quando a gente fala de empreendedorismo, né, a gente só fala em abrir, pensa já em abrir o negócio próprio, né? Mas o empreendedorismo também está dentro da empresa, né, onde você trabalha, há a possibilidade de crescimento dentro da empresa. Com certeza, O que nós vimos hoje nesse mercado altamente competitivo? Necessidade de inovar, necessidade de criar novos produtos, ou novos mercados, ou melhorar muito o processo de trabalho, ou ainda melhorar a forma de gestão. Né? Tudo isso são tópicos de inovação que vêm a criar projetos novos, projetos ou empreitadas novas para a melhoria das empresas. Quem cria isso? São as pessoas. Então, há necessidade de incentivar as pessoas
os funcionários, colaboradores de uma organização, a ser este empreendedor dentro da sua própria empresa, né? Ou seja, ter a empatia de entender a empresa como sua. É isso que eu ouço muito dos empresários, né? Ou seja, puxa, gostaria de maior compromisso dos meus empregados, gostaria de maior iniciativa, etc. e tal. Bom, é evidente que tem mecanismos que a gente fomenta isso, ou seja, a criação da ideia, do compromisso, etc., ela tem que ser valorizada de alguma forma ou outra, né? Isso nós chamamos das iniciativas de remunerações variáveis, para quem é talentoso, para quem cria, para quem inova, para quem empreende, deve ser dado aí uma resposta, né, um retorno positivo, né? Até a facilitação na logística do empreendimento, né? Isso é interessante também. Muitas empresas têm essa campanha, né, de que o funcionário participe realmente com prêmios, né? Com prêmios, e isso faz parte, começa a fazer parte do DNA da organização. Vamos colocar hoje, assim, empresas que são tops em termos de criação de novos produtos, Google, 3M, que criam uma enormidade de novos produtos a cada ano, por necessidade mesmo de ter essa sobrevivência, né, de mercado, ou sobrevivência no topo do mercado. Então tem que ter um mecanismo, uma gestão contínua de geração de fontes, de novas ideias e assim por diante, né? Agora, também não podemos negligenciar que há um interesse de alguns em ser seu próprio patrão, por vários motivos, até por uma questão, às vezes, de limite, né, de remuneração. Puxa, por mais profissional, bom profissional que seja, chega um certo momento em que há um limite, bate no teto. O empreendedor não tem limite, o limite é o céu, desde que haja, assim, um sucesso em termos da sua carreira, do seu desenvolvimento, da sua gestão da empresa. Então, ter um negócio próprio geralmente é mais interessante do que ser empregado. Então, alguns buscam esta carreira mais isolada, mais assim, por conta própria. Nesse sentido, é necessário uma orientação sempre, né? Porque tivemos um índice meio trágico, diria, né, em termos de quem quer abrir um negócio próprio, nas últimas décadas aí, quase que 50%, 60%, quase 70% não passava do primeiro ano. Hoje... Uma morte precoce. Uma morte precoce. E vai ver quais são os problemas. Entender do negócio geralmente não é esse problema. Nós vemos que passam a ser por aspectos de gestão. Quais são as principais dificuldades? Talvez não saber vender bem o produto, às vezes nem saber vender. Gosta de produzir, mas não gosta de vender. Então não tem como, né? A venda é que faz toda a propulsão de todo esse processo. Ou às vezes pior ainda. Sabe produzir, até vende, mas não faz a gestão financeira. A gestão financeira confundindo o dinheiro da empresa com o dinheiro próprio. Aí falha a empresa e ele fale junto, ainda com dívida, e etc. e tal. A iniciativa como o SEBRAE, como associações comerciais, como o governo federal, governo estaduais, enfim, possibilitando a educação empreendedora, e o meu livro está nessa questão toda, instituições como o Santander, o Banco Santander, que patrocinou a minha obra também, junto com a nossa universidade, a nossa editora, a Univale, né? Tem iniciativas que propiciam nesse sentido, né? Eu mesmo fui premiado Santander como orientador, o maior número de projetos como orientador em determinado ano, com uma viagem até Babson College, né, que é o berço do empreendedorismo nos Estados Unidos, perto de Boston, onde aprendi lá algumas coisas interessantes. Talvez a principal, que é um pouco paradoxal quando a gente pensa nos Estados Unidos, que eles olham, para empreender é necessário paixão.
né? Quer dizer, tu tem que acreditar muito naquela tua vontade dessa caminhada e tal, né? Agora, não basta isso, né? Tu tem que ter características de poder, de persuasão, de rede de contatos, etc. E também planejamento, que é o grupo de comportamentos de sistematização, que o nosso livro contempla isso, né? Que vai culminar com um plano de negócio. Mas eu preciso entender. Né? É super importante, é a base. Tá? É a tua diretriz em termos de como eu vejo a organização nos próximos anos. 3, 4, 5, 7 ou 10 anos, né? Você faz uma projeção futura para entender aí com indicadores, em quanto tempo eu vou recuperar esse dinheiro? Né? Então tem esse lado científico, esse lado também mais, vamos dizer assim, mais racional, né? Que as coisas não acontecem do dia para a noite. Né? Claro, tem que ter um esforço, uma disciplina, uma persistência, né? Uma vontade realmente de querer fazer a coisa com qualidade, com eficiência e tal, para que isso aconteça. Bom, acabamos de ver aí a campeã da Copa do Mundo, a Itália, a Alemanha, ontem, né? Que, vamos dizer assim, é fruto de um trabalho de muitos anos. Podemos dizer que é um projeto empreendedor esse, de reverter conceito, de uma nova postura do exercício do futebol naquele país. Um projeto que bateu na trave há alguns anos, etc., mas acabamos aí de ver em nosso país a finalização com sucesso desse empreendimento de muitos anos, e a coisa funciona desta forma, né? Então, para quem gosta desta ciência empreendedora, foi muito salutar ver essa vitória da Alemanha, né? Por exemplo, assim, um feito empreendedor também, né? Dentro do esporte. Ok, professor, a gente vai fazer um pequeno intervalo, daqui a pouco a gente volta a conversar com o professor Ovídio mais um pouco aí sobre essa aula de empreendedorismo, e que também está aqui no livro Empreendedorismo, a base do sucesso, da editora Univale, com patrocínio aí do Banco Santander e da universidade também. E aqui o professor Ovídio descreve aí passos importantes para quem quer ser empreendedor. É um instante só. Nós estamos de volta com o painel Univale, esse é o segundo bloco. Converso aqui no estúdio com o professor Ovídio Felipe Pereira da Silva Júnior, que é autor do livro Empreendedorismo, a base do sucesso, passo a passo aí para quem quer ser um empreendedor, não só para abrir negócio, mas empreender também dentro da própria empresa, empreender aí nas questões sociais. Professor, aqui no seu livro, o senhor fala bastante o senhor fala aí da análise de mercado. Isso é um ponto fundamental, né, para que o negócio também não naufrague assim tão rapidamente, é isso? Mas isso é importante. O empreendedor, ele não é aventureiro, ele tem que buscar constantemente novos nichos de mercado ou oportunidades. Essa é uma das características do comportamento empreendedor. Existiu aí uma pesquisa de um pesquisador de Harvard, que ele levantou, fez mais de 80 países, mais de 13 mil empreendedores, as suas características, por que eles tinham sucesso, por que eles não tinham sucesso. A questão não estava baseada no conhecimento. Se era um pós-doutor, um doutor ou um quase analfabeto, isso não tinha a menor importância. Mas tinha um grupo de comportamentos, né, que hoje é utilizado dentro de programas como o Sebrae, como a própria ONU, né, que permeiam assim as características de sucesso, né? Então, uma das características é busca da informação, né? Oportunidade, iniciativa e busca de informação, dentro de uma dessas características empreendedoras. A busca de informação
ela não deixa de ser aí uma análise de mercado, uma pesquisa de mercado, entendendo como o mercado vai ver esse meu novo produto ou novo serviço. Alguém vai comprar? Alguém se propõe a dar sugestões, enfim, tal, né? Que tamanho é esse mercado? Né? Porque muitas das análises que se fazem em termos de inovação não é só propor, inventar alguma coisa nova. Então, essa coisa nova tem que ter alguém que compre, alguém que remunere, que pague por isso. A isso nós chamamos efetivamente de inovação, que é uma invenção que tem um retorno econômico, tem um retorno para a própria sociedade. Né? Aqui estou falando na questão mais produtiva, mas também pode ser na questão social. Então, a análise, a pesquisa de mercado, ela dá esta certeza, essa assertividade de que realmente tem uma parte do mercado que quer comprar. Se estimulada, sem ter o produto ou serviço, etc., né? Já tem alguém que compre, né? Então, melhor, quando lançar o produto, já tem um mercado assertivo. Nós temos uma técnica que, quando a gente se propõe, então, a ter um novo produto, etc., diz, cara, vai no mercado e vende. Ah, mas eu não tenho o produto pronto, não tenho nada. Cara, vai lá e vende a ideia. Né? E muitas das vezes, tá, essas próprias vendas, você diz, não, você diz lá que não tem o produto pronto, mas eu quero. Então, quando estiver pronto, então já nasce a empresa com 1 ou 2 ou 3, ou alguns clientes prontos já para viabilizar a empresa, que é uma das coisas difíceis em empreendedorismo, né? Ou seja, que é a venda. Ou seja, não adianta ter só um produto legal se não tem quem compre. Então, esta técnica já ajuda a dar aí um impulso de sobrevivência da empresa, pelo menos para um certo ponto. Depois a roda começa a girar, né? O produto já é conhecido, começa uma questão da indicação, que é bacana, né? Mas não tem dúvida, né? Ou seja, eu preciso entender o mercado, preciso saber aonde eu estou entrando. Uma das questões de fracasso de empreendimento é essa, poxa, a pessoa às vezes tem um dinheiro que vem de rescisão, que vem de 13º, enfim, vem de aposentadoria, né? E quer montar um restaurante. Geralmente assim, montar um restaurante e tal. Quer dizer, então, ele não conhece como é que funciona o restaurante. Ele não sabe, né, os meandros, como é que funciona a coisa, etc. e tal, e quer botar um restaurante com determinado tipo de comida, assim por diante e tal. Então, é importante buscar informações de mercado, se inteirar antes de efetivamente investir. No fundo, a isso nós chamamos, né, composto da parte financeira, composto da parte de produção, composto da parte até de formalização, nós chamamos isso aí de um plano de negócio, né, que vai dar o guia de se é viável ou não. Né? E quando se fala em viável, quer dizer, viável para aquele grupo de empreendedores ou para aquele empreendedor. Pode ser que indicadores financeiros de um negócio seja bom para um grupo, não é viável para outro. Então, nós temos aí um parâmetro de juízo de valor, de juízo de interesse, né? Vamos dizer assim. E o empreendedor, ele sempre está buscando mais nichos de mercado. Por exemplo, no curso de pós-graduação em comunicação empresarial, a gente fez uma pesquisa que uma escola de inglês estava tentando atrair adolescentes para a escola de inglês, porque o público ainda era muito de adulto, mas ela queria pegar esse nicho de mercado. Então, isso é empreender também, né? Isso é empreender. Nessa linha de inovar. Empreender buscando o quê? Uma melhoria de receita. Às vezes, a questão de novos, não necessariamente são novos nichos, mas tentar ver ou permanecer ou fidelizar aqueles clientes que estão já na nossa carteira, já são nossos clientes, que é mais fácil e mais barato. E aí, com iniciativas empreendedoras, ou enfim, né, de projetos empreendedores,
de manutenção desses clientes, com promoções, enfim, com várias ações, para que ele permaneça na minha carteira, né? Uhum. Às vezes por desistência, estou falando em línguas, né? Ou nesse caso, às vezes ele desiste e nem vai para outro cliente, mas ele desiste porque por algum motivo ou outro. Uhum. Então, se for o caso, nesse processo de projeto de permanência, de fidelização do cliente, fazer uma interação de por que ele quer desistir, etc. e tal. E geralmente são coisas, vamos dizer assim, um juízo meio bobo, etc. Tal, ou falta de motivação e tal, que a própria escola poderia ter aí uma nova abordagem em cima desse cliente. Porque buscar um cliente fora é mais caro, né? Sim. É mais caro, porque eu preciso ter alguém que vá para fora, venda, etc. e tal. Agora, aproveitar a minha carteira de clientes que eu já tenho, às vezes por campanhas ou por projetos de indicação, por projetos de traga um amigo, estou colocando aqui ideias no geral. Tá? Às vezes essas estratégias são muito mais assertivas e também muito mais baratas. Professor, o gestor público também ele tem que ser um empreendedor, né? Assim, por exemplo, aqui em Itajaí, a cidade é pesca e porto, mas hoje está dando uma virada por causa das questões náuticas também. Então precisa se reinventar também nesse aspecto. Também o gestor público tem que ter essa noção de empreendedorismo. Com certeza, é uma outra linha, né, de reinvenção, e tem iniciativas aí no país mesmo, é raro, né, mas nós temos, e é muito necessário, porque assim como uma empresa trabalha para ter lucratividade, enfim, para sobreviver, o setor público, na administração pública, da mesma forma, em relação ao bem comum, a devolver ou entregar para a sociedade, né, projetos que venham a satisfazer aí a todo cidadão, em todas as áreas, né? E aí entra uma questão que nós brasileiros precisamos evoluir mais, né? Nós achamos e somos caracterizados como criativos, perfeito? O brasileiro é criativo e tal, né? Mas a criatividade por si só não significa empreender e nem inovar, né? Sim. Porque nós temos ainda questões clássicas e problemas clássicos em saúde, educação e agora segurança no mesmo nível, né? Então, o empreendedorismo e a inovação vêm para o setor público para tornar essa criatividade em soluções efetivas. Às vezes não precisa gastar aí muito recurso, né? Mas ter soluções efetivas que venham a melhorar aí a nossa qualidade de vida como cidadão. Pontuando, assim, o que toda a pesquisa apontam, né? Saúde, educação e hoje segurança. Temos como fazer isso? Com certeza temos. Então, dentro da iniciativa pública, da administração pública, fomentada, liderada pelo gestor, né, seja prefeito ou governador, isto tem que ser aí bem divulgado e estimulado. O nosso governo do estado, historicamente, independente de governador, né, mas tem tido iniciativas de inovação, e eu participei de alguns programas de inovação e empreendedorismo do estado, né, no sentido de criar polos de novos empreendimentos, novas formas de economia da região, né? E aqui na nossa cidade também ajudei a fomentar essa polo, questão, né? Esse polo, esse polo de inovação na nossa cidade, né? Professor, só para encerrar assim, onde que o leitor pode encontrar o livro? Okay. O nosso livro, Empreendedorismo à Base do Sucesso, encontra-se na nossa livraria, no hall da biblioteca, ou online no nosso site, que é da Univale, www.univale.br/editora. Tranquilo. Univale, o site /editora, que dá para comprar aí de forma online, né?
Ok, professor, queria agradecer a sua presença, sim, com certeza muito importante, é um trabalho acadêmico, né? E que vai servir de consulta aí para muitos cursos, né? Porque os cursos aí já estão com essa cadeira do empreendedorismo, né? No jornalismo, em vários cursos, né? Tanto para a área acadêmica como para a área pessoal também, né? É um guia pessoal, se não quiser usar em sala de aula, mas pelo menos para a sua vida pessoal. Ok, obrigado, professor, aí pela sua presença. O Painel Univale fica por aqui, até o próximo programa.